Qual a idade certa para a criança aprender a ler? Quando que a criança está apta? Quando que eu posso começar a considerar que a criança deve aprender a ler? Bom, eu vou dar a minha opinião de quando uma criança deve começar, né, ali a aprender a ler, qual a idade certa para isso acontecer, e também vou te dar 3 referências. Então, é importante que você fique até o final para entender o raciocínio todo e não me levar a mal, porque eu vou falar a minha opinião bem direta. Na minha opinião, uma criança deve aprender a ler aos 5, 6 anos, no último ano da educação infantil. Isso porque é só a gente pensar todo o que tem acontecido na nossa educação, no contexto, no cenário educacional brasileiro. O que a gente vê acontecer? A gente vê uma educação infantil extremamente voltada para o desenvolvimento da socialização, de brincadeiras, de exploração, pouca base do que ensinar de maneira bem explícita. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre a educação infantil, se ela é uma etapa preparatória ou não para a educação fundamental, né, o ensino fundamental. E eu já adianto para você que não tem sido olhada dessa forma, mas que a gente deveria olhar dessa forma, certo? Mas vamos lá. Então, a gente tem uma educação infantil muito voltada para isso, só que a gente tem um salto muito grande entre essa visão da educação infantil e o que tem acontecido de fato no primeiro ano do ensino fundamental. Que tem acontecido o quê? A realidade é que as crianças chegam, muitas delas despreparadas, não conseguem saber traçar letras, às vezes crianças não reconhecem letras, diferenciam de números, elas só sabem, às vezes, copiar determinadas palavras, copiar o próprio nome, e cópia não é escrita. A escrita é um processo que tem que ser, de fato, ali cognitivo, ela tem que pensar na palavra, analisar os sons e representar pelas letras. Só que as crianças da educação infantil, elas não estão sendo preparadas para isso adequadamente, e aí, o que acontece? No primeiro ano, tem uma pilha de material didático. Aqui no meu município, por exemplo, a gente tem vários livros da própria rede municipal, que estou por utilizar, e tem livros também da rede estadual que manda como um complemento, só que acaba virando uma coisa enorme, uma pilha mesmo de livros que a criança tem que dar conta, e ela tem que o quê? Escrever, copiar, ela acaba gastando muito tempo para fazer atividades que não ensinam a ler e a escrever. Então, o que está acontecendo? Ou a gente muda a concepção do ensino fundamental, enquanto milhares de apostilas para a criança dar conta, a professora ter que dar conta de ensinar, sem ter a base, ou a gente considera a base lá na educação infantil e começa a ensinar. Então, a minha opinião diante desse cenário hoje é que tem que ensinar a ler, desenvolver essas habilidades mais básicas de decodificação de leitura, para depois a criança conseguir avançar com mais qualidade no primeiro ano e no final do primeiro ano, aos 7 anos, já estar lendo bem, lendo com fluência, compreensão e escrevendo bem, né? Ainda que com erros ortográficos, mas que já seja capaz de entender esse mecanismo do que envolve a escrita, que é essa análise de palavra, representar o que ela fala na escrita, certo? Então, minha opinião é essa, porque a gente tem esse cenário hoje acontecendo. Só que, paralelo à minha opinião, também existem algumas referências que eu vou trazer para vocês que concordam com o que eu acho. Que é o seguinte, tem um livro, Os Neurônios da Leitura, sempre cito por aqui, do autor Derraene, um neurocientista francês, que ele vai dizer o seguinte, que por volta dos 5 ou 6 anos, seria um período particularmente propício para a aprendizagem das letras e das palavras, de objetos visuais, como as letras e as palavras escritas. Então, é um momento propício do ponto de vista do cérebro para ensinar isso. E veja só que, obviamente, a gente não pode olhar para as letras e palavras somente como uma forma visual, porque ela tem uma relação com a fala. Então, eu tenho que ensinar as letras e seus sons. Inclusive, é o mesmo autor que vai dizer que a etapa decisiva na aprendizagem da leitura é exatamente essa conversão entre letras e sons. Então, eu vou ensinar esse campo visual das letras, dos grafemas, que representam os sons da fala na unidade do fonema. Então, na educação infantil, eu já posso começar a ensinar isso, letras e palavras, só que eu não posso, atenção, olhar isso somente como uma representação visual. É um momento propício para o visual, mas também eu já tenho que conectar ali com a relação letra-som, que é isso que o autor vai dizer também, que ele acaba discorrendo lá. Então, veja só,
Além dele, eu tenho um outro livro aqui que eu gosto bastante, que é Maria Montessori, uma educadora lá do início do século XX, em torno de 1900, iniciozinho lá, 1907, ela publicou esse livro, A Descoberta da Criança, que ela vai dizer que ela também se via enganada, achando que as crianças antes dos 6 anos não deveriam aprender a ler ou sobre letras, os sons das letras, nem nada disso. Mas o que ela viu na experiência dela? A partir do momento que ela criou a Casa dei Bambini, lá na Itália, e que acolheu crianças, inclusive, com deficiência intelectual e muito provavelmente com outros transtornos do neurodesenvolvimento, né? Poderiam ter TDAH, TEA, porque eram crianças que não aprendiam de outra forma mesmo, não se adaptavam à escola, tinham inúmeras dificuldades, né? Provavelmente porque tinha algum transtorno, embora não diagnosticadas naquela época. Mas o que ela viu? Que a partir do momento que ela foi dando as instruções, ensinando de forma explícita e sistemática, eu sempre falo, Maria Montessori é uma das defensoras do ensino explícito e sistemático, sobretudo das relações entre letras e sons. Ela quem criou aquele alfabeto de degrau famoso, sabe? Que a gente vê muito por aí. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu vou também fazer sobre a escrita espontânea com a partir dessa visão do alfabeto de degrau aí, né? Que seriam as letras móveis, só que está disposto de uma forma diferente. Mas o que ela vai dizer? O que ela fez, aliás, né? Ela foi ensinando as letras a partir do traçado da letra, alfabeto de lixa, caixa de areia, associando a forma gráfica, um treino motor e também associando o som que aquela letra representava. E a consequência foi o quê? Essas crianças foram aprendendo. E ela vai até citar, olha só, que interessante. Eu também me achava enganada pelo preconceito de que somente mais tarde é que se deveria encetar o ensino da leitura e da escrita. Aprendizado esse que deveria ser evitado até os 6 anos. Ou seja, para ela, antes dessa experiência, nas casas das crianças, só deveria acontecer o ensino da leitura e da escrita depois dos 6 anos. Mas, no decorrer desses poucos meses, as crianças pareciam perguntar que conclusão tirar desses exercícios que as haviam tão surpreendentemente envolvido. E quais eram esses exercícios? Alfabeto de lixa, alfabeto de degrau, alfabeto na caixa de areia, traçado de letra, aprender som de letra, de maneira explícita e sistemática. Então, veja que é possível ensinar. E Montessori citou ainda que as crianças devem ter contato com as letras e seus sons, os fonemas e os grafemas, entre os 2 e 5 anos, pois é quando a linguagem se estabelece, caracterizando um período sensível e benéfico capaz de evitar erros que podem se perdurar. Inclusive, a gente também fala, né, até do ponto de vista da linguagem oral, as crianças não têm que ter mais trocas de fonemas aos 5 anos de idade. E que se isso não é corrigido até os 5 anos de idade, a chance é grande da correção depois, né, da criança estabelecer o certo, demorar mais tempo, né, perdurar por mais tempo. Não quer dizer que não vai ter solução. Não quer dizer que se eu não ensino a falar certo, ou se eu não ensino o som da letra certa aos 2 e 5 anos, a criança nunca mais vai aprender. Não é isso. Só que pode demorar mais para ela aprender, sendo que eu posso aproveitar esse período sensível para ensinar o certo. Então, a gente tem DRAM em 2012, com a neurociência, com as neuroimagens, a ressonância magnética apontando nessa direção, corroborando o que Montessori já disse lá, pela experiência, por aquilo que ela foi evidenciando nesse contato com crianças com transtornos de aprendizagem, provavelmente, ou de neurodesenvolvimento, certo? Então, eu posso ensinar isso perfeitamente, que seria essa etapa aí do último ano da educação infantil. E tem mais. Moraes, em 1995, José Moraes, no livro A Arte de Ler, ele vai citar que o ensino da leitura, das letras, pode e deve ocorrer na pré-escola, ainda no ensino infantil. Aos 3 ou no máximo 4 anos, as crianças estão aptas cognitivamente, então não tem contraindicação do ponto de vista do cérebro para aprender sobre as letras e que é benéfico o ensino explícito e instruído das letras e dos seus sons. Então, gente, não tem contraindicação nenhuma ensinar a partir da educação infantil e que aprender a ler, aprender a decodificar, dominar o sistema alfabético para ler e escrever vai ser uma consequência. Então,
de acordo com o ensino explícito que eu vou encetando, né, como o Montessori falava para as crianças, elas vão aprendendo e elas vão se preparando e elas vão chegar lá no primeiro ano muito mais bem preparadas. Ou, ainda que elas não saibam ler, não aprendam aos 5, 6 anos, aos 7 anos elas vão necessariamente aprender a ler, porque elas têm essas bases anteriores muito bem consolidadas. Inclusive, eu falo às minhas alunas, quando a gente segue essa abordagem do ensino explícito e sistemático, em 90 dias a gente ensina a criança a ler. Inclusive crianças de 5, 6 anos, 7 anos. O que a gente não pode normalizar é criança acima de 7 anos que ainda não sabe ler. Imagina, ela já passou para a escola aos 4 anos, 5 anos, 6 anos, né? Tá indo para os 7, 8 anos aí, no final lá do segundo ano, aí que eu vou começar a me preocupar que ela não tá lendo? Não, eu tenho que ter como referência 7 anos, final do primeiro ano, não está lendo, não é para ninguém se apavorar, mas é para acender um sinal de alerta e ter clareza que agora eu preciso ensinar essa criança a ler. E todos os esforços vão ter que estar concentrados nisso. Por quê? A partir do segundo ano, 8 anos, a coisa fica pior. Se eu falei que nos 7 anos é uma pilha de livros, aos 8 anos é uma pilha de livros e uma pilha de estudo em casa, porque ela tem que dar conta de fazer uma prova. Inclusive, as crianças começam a se preocupar. Nossa, eu vou ter que fazer uma prova, como que eu vou conseguir fazer isso? Eu não sei ler. Vai ficando evidente para a criança vai tendo consciência de que ela está enfrentando dificuldades. Então, por que a gente vai querer fazer isso com as nossas crianças? Não é muito mais simples a gente encarar o ensino na educação infantil, ensinar, ver como consequência a aprendizagem, ainda que, obviamente, ela não vai ler com fluência, ela ainda vai ler arrastado, mas ela já entendeu o mais importante, o mecanismo de como se dá a leitura e a escrita, certo? Então, mas para resumir aqui, o que a gente não pode considerar é criança acima de 7 anos que não sabe ler. Aí eu preciso realmente traçar uma intervenção destinada e com o objetivo claro de ensinar essa criança a ler rapidamente, certo? E o método fônico de alfabetização dá conta de fazer isso, porque se você segue meu canal, você já sabe que esta é a minha defesa e as várias referências que eu trago aqui para vocês. Inclusive, se inscreve aqui no meu canal, porque toda semana tem vários vídeos novos, e aí você também pode sair desse vídeo agora e passear sobre todos os outros vídeos que eu tenho por aqui, certo? Resumidamente, entre 5 e 6 anos, eu acho que é uma idade perfeita, concordo com Derraene, Maria Montessori, José Moraes, tudo certo, e não pode passar dos 7 anos. Então, a criança tem que aprender a ler até os 7 anos de idade. Um grande abraço para vocês.